Olá, meu nome é Cláudio, eu sou da Univale e hoje nós vamos falar sobre fundos patrimoniais aqui no Brasil, no mundo e o fundo patrimonial da Univale, o Fundo Patrimonial Amigos da Univale. E hoje nós estamos aqui com a professora Emiliana. Boa tarde, professora. Boa tarde, Cláudio. Professora, quem é a professora Emiliana? Bom, eu sou professora da Univale há 20 anos. Em 2019, eu fui convidada a coordenar um setor da universidade chamado Coordenadoria de um programa chamado Doações de Fundo. E esse programa ele tem o intuito e objetivo de fazer a parte executiva do Fundo Patrimonial Amigos da Univale. Ok, a senhora falou aqui em fundo patrimonial. Por favor, explica para nós o que é um fundo patrimonial e como é que ele funciona. Tá. O Fundo Patrimonial é uma associação sem fins lucrativos, é um CNPJ criado só para esse fim, que ele gerencia um fundo. Sim. O que é esse fundo? É um fundo de investimento. É um fundo onde você capta doações financeiras. Essas doações elas são aplicadas no mercado financeiro e os rendimentos desse dinheiro são aplicados em projetos, pesquisas. Ok, então a senhora está falando toda doação que entra no fundo, ele não é gasto de imediato, é isso? Não. Então, assim, apenas na Lei 13.800, que é uma lei que foi criada em 2019 para a criação de fundos patrimoniais no Brasil, ela traz essa lei, né, traz esses requisitos. É uma segurança. Uma que tem segurança, Okay. a governança, né, tem vários itens que te faz criar esse fundo nas normas dessa lei. E aí você pode usar apenas os rendimentos desse dinheiro. Ok, então a doação é perpétua. Ela é perpétua. Ela fica lá durante, né? Tu cria uma associação para que ela gere dinheiro para o resto da vida. Né? Então, essa é a proposta do Fundo Patrimonial Amigos da Univale. E a senhora falou que esses fundos existe já um modelo. Temos algum aqui no Brasil, modelo fora do Brasil? Sim. Os fundos patrimoniais, eles já vêm em modelos na região, nos Estados Unidos e na Europa. Universidades? Universidades como Harvard, Stanford. Nós temos a Harvard hoje é uma referência. Hoje eles têm fundos desde 1910. Onde eles financiam vários tipos de projetos, e já é um hábito hoje no americano, Okay. né? É coisa antiga, é tradição. Tradição eles fazerem doação. Okay. Hoje, o americano ele doa com facilidade. O aluno que estuda numa universidade dessa, ele já sai doando. Sim. Então, existe já uma cultura. Né? Então, e no Brasil, nós temos aí essa lei que nos trouxe aí essa vivência recentemente e faz com que nós temos aí essa presencialidade de fundos hoje patrimoniais. Ok. A senhora falou que toda doação ela vai para um fundo, é investido e utiliza o rendimento. Para onde que vai ser rendimento? Em que vai ser aplicado? Bom, a aplicação ela tem que ser em investimentos que sejam seguros. Okay. Você não pode arriscar a doação do doador. Okay. Porque você promete para ele, ali dentro da esfera da associação, o que você vai fazer com esse dinheiro. Sim. No nosso caso, do Fundo Patrimonial Amigos da Univale, esse dinheiro nós vamos usar esses rendimentos para bolsa de estudo para acadêmicos carentes da universidade. Okay. Esse é o propósito do Fundo Patrimonial. Nós tivemos muitos alunos na universidade que ganharam algum tipo de bolsa. Sim. E isso nós sabemos o quanto transforma a vida das pessoas quando ela consegue estudar numa universidade como a nossa. Sim. Como é que as pessoas podem colaborar com o fundo? Então, as doações foram feitas através de Pix. Né? A gente tem um site que é o fundopatrimonial.com.br. E ele ali tem todas as formas de doação, quanto você pode doar, qualquer valor é bem-vindo. Nós temos uma meta, obviamente, para poder ter esses rendimentos mais rápidos. A gente tem uma meta de R$1 milhão para a gente poder realmente ter esses rendimentos e começar já a pensar nessa aplicabilidade. Então, são formas, né, que você vai. Então, qualquer valor hoje, R$100, 50, não importa. Porque ele passa a compor aquele fundo. Exato. E assim, se for olhar bem, tu vai a R$50. Esses R$50, você vai saber que esse 50 vai ser perpétuo, ele vai estar lá sempre. Então, o teu valor, ele nunca vai ser usado. Ele só vai usar o rendimento daquele teu valor. Então, se eu der hoje R$50, ele vai para um fundo. A minha doação vai ajudar o aluno de hoje, o aluno de amanhã, o aluno do futuro. Exatamente. Olha que vantajoso que é. Sim. Né? Tu não estoura o capital. Você tem aí essa perpetuidade que o fundo te dá. Então, eu vou ser um doador para o resto da vida do Fundo da Univale. É um diferencial do fundo. É um diferencial do fundo. Então, assim, eu acho que isso e bolsa de estudo é uma das questões que a gente vê que a educação ela vai transformar as pessoas.
Então, bolsa de estudo é um conhecimento que a pessoa adquire, é uma formação que ela adquire, e isso vai fazer com que ela tenha realmente um destaque no mercado hoje. Quando você fala em ter um destaque no mercado, a gente vê pelos índices que quem tem uma graduação, ela permanece menos tempo desocupada no mercado de trabalho, ela não fica desempregada. É verdade. Hoje, a formação acadêmica, você ter um ensino superior, te dá exatamente essa possibilidade de você ser bem-sucedido, de você ter uma profissão, de você poder fazer com que tenha esse índice, né? Porque hoje, se a gente for olhar nas universidades Estados Unidos, 41% das pessoas hoje têm ensino superior. E no Brasil, né, estamos em 21%, né, ou menos de 20%. É um déficit muito grande. É muito grande a distância. Então, o que isso faz de diferença? Muito, né? Hoje a educação, ela transforma as pessoas. Eu, como professora há 20 anos da instituição, eu vi muitos alunos se transformarem. Hoje estarem super bem-sucedidos porque tem uma formação acadêmica, existe uma base. No começo da sua fala, você falou que esse fundo ele é gerido por uma associação independente da universidade, é isso? Isso, exatamente. E quem compõe essa associação? Bom, essa associação é feita por ex-alunos. Então, nós temos um presidente, a nossa característica é associativa. Nós temos um conselho fiscal, um conselho administrativo, uma presidência, onde tudo é aprovado por meio dessas reuniões com esses conselhos, através de ata, assembleia. Então, o nosso núcleo funciona dessa forma. Ele realmente é uma associação com CNPJ separado, você não mistura com as contas da universidade, então, você tem um grupo de pessoas que... Quando a professora fala assim, não mistura com as contas da universidade, então se eu fizer uma doação para o fundo, e se por a Univale passar por algum problema, esse dinheiro... Não pode. A lei... Exatamente. Okay. Tu tens um CNPJ separado que ele vai gerenciar o fundo, é o CNPJ, Associação Gestora do Fundo Patrimonial Amigos da Univale. Ele vai gerenciar e o destino dessa doação vai ser, como a gente já fez o propósito, né, destinados ali e junto com esse conselho que foi constituído aí de pessoas que são ex-alunos formados na Univale que têm essa paixão pelo fundo, pela Univale em si, né? Ok. Nós temos assim, uma perspectiva de qual é a meta nós temos de financeira, a partir de quanto? 1 milhão, 2 milhões? Sim. A meta que a gente está traçando aí para os próximos, 2024, vamos dizer assim, é R$1 milhão. Ok. Nós temos uma meta um pouco mais ousada para um longo prazo, aí, que é 5 milhões. Porque nós já sabemos que no mercado financeiro, a partir de R$1 milhão, você já consegue ter um rendimento aí razoável. Sim. E começar a pensar aí em bancar algumas bolsas de estudo. Então, nós estamos aí com essa meta, estamos com várias estratégias aí sendo previstas para o fundo para que a gente seja conhecido. Essa caneca que a senhora trouxe aqui para a gente, ela faz parte dessa ela estratégia? faz. Essa caneca, nós estamos fazendo uma campanha agora. Inclusive, a gente tem um patrocinador, que é a Damantes Negócio, que nos patrocinou na ideia de que cada caneca dessa doada, né, vamos dizer assim, a pessoa cada doação de R$100, ele ganha esse brinde. Né? E assim, o que é mais legal dessa caneca é que dentro dela, aqui nessa parte do QR Code, você tem uma surpresa. Então a pessoa, ele até diz assim, curioso, acesse. Então, assim, aqui tem uma surpresa para quem for fazer essa doação. Então, acima de R$100, você consegue ter acesso a essa caneca, você está investindo na educação, né, e você ainda tem acesso a um produto ali, uma surpresinha. Né? Não posso falar o que é. E o fundo está atuando há quanto tempo? Há quanto tempo ele existe? Nós constituímos ele em dia 6 de dezembro de 2019. Foi o ano que nós começamos o fundo. Sim. Tivemos uma pandemia no meio. Sim, isso acabou interferindo. Obviamente que agora que a gente está começando a criar ações, né, ter essa visibilidade do Fundo Patrimonial Amigos da Univale. Então, 2022 para 2023, agora a gente começa a caminhar aí numa reta bem interessante para o Fundo Patrimonial. Anteriormente, a senhora citou alguns exemplos de fundos de sucesso no exterior. Isso. Harvard, Yale. Temos aqui no Brasil também alguns exemplos? Temos. Hoje nós temos o fundo Patronos, nós temos amigos da da Politécnica da USP, nós temos o Lumina, que também é um fundo. Então, nós temos a FEA, Amigos da FEA também é um fundo. Então, assim, hoje, quando nós criamos o fundo da Amigos da Univale, nós fomos até São Paulo para conhecer os amigos da Poli,
é um fundo que já existe antes da lei. Hoje eles já aplicam, eles têm mais de 37 milhões de reais, e eles já são um exemplo de governança que nós temos buscado bastante, assim. Então, é um fundo que deu certo, que já aplica e que nós vimos ali dentro desse networking com eles que realmente é um projeto que tem dar sucesso. Sim. Né? O Fundo Patrimonial Amigos da Univale, ele fica aqui em Santa Catarina. Além dele, existe mais algum? A gente tem o Fundo Catarina, que é da UFSC. Da UFSC, né? Exatamente. Uma instituição com caráter um pouco diferente do Univale. Ele é um pouco... porque lá é pública, então as instituições públicas elas têm um pouco diferente na questão da esfera de arrecadação, né? Eles não conseguem aplicar diretamente na universidade porque tem as contas públicas e tal. Mas o Fundo Catarina está aí também, é um outro fundo super interessante. A gente também tem feito contato também, né, em relação acompanha eles, né, no sentido do Instagram e redes sociais ali, para ver o que eles estão fazendo, e a gente também está buscando aí alternativas para que trabalhemos juntos também, né? Então, assim, por fim, né? Então a gente pode resumir que o fundo ele tem um objetivo que é transformar a vida das pessoas. Isso. Por meio da educação. Exatamente, essa é a ideia. E é incrível que quando a gente apresenta isso para algumas pessoas que ganharam bolsa, por exemplo, que é o nosso alvo principal hoje de alunos que já, né, estão bem-sucedidos e que foram bolsista, é o quanto brilha os olhos deles. Quantas pessoas sabem o que uma bolsa transforma a vida das pessoas. O quanto aquilo ajudou a ele ter aquele canudo no final. Talvez hoje alguém que esteja nos assistindo foi bolsista. Sim. Ou talvez tenha sido atendido em algum momento por um médico que foi um bolsista nosso da universidade. Isso então, mesmo. Fornecer uma bolsa transforma a vida de várias pessoas. Exatamente. Então, assim, o objetivo foi muito bem traçado. Né? Então, a gente só está esperando agora criar esse bolo. Okay. Né? Então, a gente espera que vocês façam uma doação. Esperamos que vocês realmente façam parte desse processo para que a gente consiga mais rápido aí e poder gerenciar melhor e poder distribuir essas bolsas o mais rápido possível. Essa é a ideia. Ok, então, professora, a senhora poderia repetir novamente o site para acessar? O Instagram do fundo? Isso. Então, o nosso site é www.fundopatrimonialunivale.com.br e o nosso Instagram é @fundopatrimonialunivale. Então, acessem lá, tem todas as dicas, tem o que a gente já está fazendo, quais são as ações, e entre em contato conosco. Seja um voluntário do fundo também. Né? Se não quer fazer doação, vem trazer ideias, vem buscar, né, possibilidades. Então, rapidinho, então, se a pessoa... Talvez ela não tenha interesse não tenha ou não possa doar dinheiro, mas ela pode colaborar com outro tipo de doação? Claro, ela pode apoiar, ela pode fazer o que ela achar que tem possibilidade, ela pode doar em serviços, em produtos. O que a gente puder estar contribuindo, seria ótimo que essas empresas estivessem junto conosco, essas pessoas, né, que têm essa gratidão aí por uma bolsa de alguma forma, não só da Univale, talvez até de outra instituição. Muito obrigado, professora Emiliana. Obrigada. Obrigado aos ouvintes que estão nos assistindo e até a próxima. Obrigado.